Queridos alunos, mais uma vez nos encontrando e nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos. E agora nós encerramos a parte de relevo, falamos dos agentes internos e externos do relevo, tá? E das principais formas de relevo. E nós iremos começar a falar hoje sobre água e hidrografia. E aí nós temos uma imagem de um belo rio, né? Um lugar belíssimo, uma planície, tá? E eu creio que não seja nem tanto necessário a gente falar da importância da água, porque todos nós conhecemos bastante, tá? Então nós iremos começar a falar sobre a importância dos rios, da hidrografia para nossa realidade, tá? E aí nós iremos começar falando, né, sobre o ciclo da água ou ciclo hidrológico. É algo que nós muitas vezes já vimos e vemos constantemente, e é algo que é um conhecimento que vai acompanhar vocês para o resto da vida, tá? A água está constantemente passando de um estado para o outro, sólido, né, que é o gelo, para o líquido para o gasoso, vapor d'água e volta para em forma de líquido e depois se congela, enfim, esse processo é constante. Essa transformação e circulação da água damos ao nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? Então, nós iremos colocar aqui, ó, nós temos aqui uma imagenzinha para mostrar isso, tá? Tá? Deixa eu ver, tá aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, vamos começar aqui de cima, tá? Pela formação das, suponha que seja aqui o início, tá bom? Então, houve a formação das chuvas, depois há uma precipitação em forma de neve, chuva e neve, né? Também depende da região. Essa água, ela infiltra, tá? É, parte dessa água infiltra tanto ao ponto de formar águas subterrâneas, e essas águas subterrâneas alimentam aqui os corpos d'água, aqui, opa, pronto, e esses corpos d'água fornecem umidade para a atmosfera através da evaporação, e sendo que as plantas também fornecem uma certa quantidade de umidade através da transpiração. E aí tudo isso sob a luz do sol. E aí forma nuvens e começa tudo novamente. Tá? Então é algo que nós conhecemos bastante, esse ciclo hidrológico, mas é sempre bom a gente relembrá-lo, ok? E os rios, né? Nós vamos começar falando dos rios. Os rios são cursos naturais de água doce. Então, rios sempre são águas doces, tá? Que correm sobre os continentes e as ilhas. As ilhas são muito importantes para as sociedades, pois fornecem, olhe para atenção, água e alimento. Possibilitam a geração de energia elétrica. Olha a importância dos rios para nós. A navegação, em alguns rios são navegáveis, especialmente na região norte, é muito utilizada. E a irrigação em áreas agrícolas, além de servir para o lazer em geral. Então, os rios são muito utilizados por nós, seres humanos. E nós que, por exemplo, que vivemos próximo de dois rios, nós somos pessoas privilegiadas, né? Temos o Rio Poti e o Rio Parnaíba aqui perto da gente. E tudo isso, ó, que foi citado, de alguma forma nos serve. Nós tiramos, muitas vezes, alguns alimentos são tirados dos rios aqui em volta. A água que nós consumimos, tá? A geração de energia, nós temos uma hidrelétrica no Rio Parnaíba, né? A navegação em pequenas quantidades agora, né? Nós não temos rios de grande porte para navegação de grande porte, mas tem pessoas que usam o rio como transporte ainda. Nós temos alguns projetos de irrigação ao longo dos rios, tá?
e além de servir para o lazer em geral, tá? Então, nós, por exemplo, em Teresina, nós utilizamos bastante os rios. As águas de um rio se originam de fontes subterrâneas, como nós vimos na imagem anterior, que afloram no solo, do escoamento superficial da água da chuva ou do derretimento de geleiras. Então são três fontes. Ou a água aflora, como nós vimos na imagem anterior. Vou até voltar para vocês aqui, ó. A água subterrânea saindo, aqui a água subterrânea embaixo, saindo e alimentando o rio. Ou do escoamento das águas, né, das chuvas, né? Ou através do derretimento de geleiras. Alguns rios nascem porque a geleira derreteu e aquela ou está derretendo, né, um certo período, e as águas derretidas formam o curso de rio, ok? No território brasileiro não há geleiras, né? Nós não temos a região com geleiras. A maior parte dos nossos rios se origina das fontes subterrâneas e da água da chuva. Então no Brasil nós temos em sua maioria a água subterrânea e escoamento da água. Qual é a exceção? O rio Amazonas. Por quê? Porque ele nasce e é alimentado pelo gelo, o derretimento do gelo dos Andes peruanos. Eu já falei para vocês da Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas, que é um conjunto de montanhas que nós temos aqui na América do Sul. E lá tem geleira. Então, o derretimento dessa geleira dos Andes peruanos ajuda na formação do rio, que nós chamamos de Rio Amazonas, tá bom? Antes de chegar no Brasil, ele tem outros nomes. Ó, o curso e o volume da água dos rios. Um rio corre sempre, lembre-se, de áreas de maior altitude, maior altura, onde fica a nascente, para áreas de menor altitude, ou seja, menor altura. Então o rio sempre nasce num lugar mais alto e corre em direção à região mais baixa. Nós vamos ver na imagem a seguir. Onde está a foz ou embocadura, ou seja, onde ele vai desembocar, desembocadura, local do seu término. E aí, esse término do rio pode ser em um oceano, né, no mar, ou no mar, no lago, ou mesmo em outro rio, tá? Então, é o mais comum. Existem alguns rios, eu não vou falar sobre isso com vocês, mas alguns rios que eles simplesmente morrem. Mas de um modo geral, eles vão para o oceano, para o mar, para um lago ou mesmo para outro rio. É o caso, por exemplo, aqui no Rio Poti. O Rio Poti termina seu percurso ali no Encontro das Águas e ele deságua aonde? No Rio Paranaíba. Então é um exemplo bem próximo de nós, de um rio que termina o seu percurso e deságua em outro. E aí nós temos a imagem, tá? É, da região de um rio. Percebam que aqui, ó, aqui é a nascente do rio, essa parte mais alta aqui, ó, que eu estou circulando agora, tá? E ele está indo em direção à parte mais baixa, tá? Nesse caso aqui, ele está desembocando ou terminando seu percurso aonde? No mar, ok? Então ele sempre nasce de uma região mais alta e em direção à região mais baixa, como está na imagem aí, ok? Ó, a variação do volume das águas de um rio no período de um ano é chamada de regime fluvial. Ao longo do ano, nós temos, por exemplo, no Rio Parnaíba e no Poti, tempos que eles estão mais cheios, por exemplo, e tem há meses que eles estão mais vazios, né? Então, essa variação do volume deles nós chamamos de regime fluvial, tá? E aí, no curso de direção à foz, ou seja, onde ele vai terminar, os rios podem encontrar, se unir e se unir. Nesses casos, o rio principal recebe as águas de outros rios,
nós chamamos esses rios que desaguam em outro, em afluentes. Os rios formam uma rede fluvial e a área é drenada por um rio principal. E seus afluentes é chamado de bacia hidrográfica. Ou seja, o que é uma bacia hidrográfica? É quando você tem um rio principal e vários outros rios que alimentam esse rio principal ou que se encontram com ele de maneira direta ou indireta. Mais uma vez, você dá o exemplo do rio Parnaíba, do rio Poti. O rio Poti, ele desce, percorre várias cidades, vários municípios no Piauí, no Ceará, até chegar onde? No rio Parnaíba. Então, ele é um afluente do rio Parnaíba. E não só o Poti, outros rios no Piauí, por exemplo, desaguam no rio Parnaíba e tem rios ligados a ele. Então nós falamos que existe uma bacia do rio Parnaíba. É o rio principal com todos os seus afluentes, ou seja, aqueles rios que o alimentam. E aí eu vou colocar para vocês na imagem, né, o exemplo de uma bacia hidrográfica, tá? Tá aqui, ó. Nós temos um rio, ó, vários riozinhos. Eu vou pegar aqui, ó, um rio, opa, dois rios, três rios que estão indo para onde? Em direção ao mesmo lugar. Isso aqui é uma bacia hidrográfica. São vários rios diferentes que se encontram, vão se encontrando, tá? E para alimentar o rio principal que está aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor. Ok, ok. Opa, estou apanhando. Eita, muito difícil, né, pessoal? Vou colocar aqui. Então ele está aqui, ó. Agora sim vai dar certo. Então eles estão alimentando esse rio aqui, ó. Então nós chamamos isso de bacia hidrográfica, ok? Rios de planaltos e rios de planície. Os rios de planalto são aqueles que estão localizados em regiões altas, regiões com muitos desníveis, e rios que percorrem uma região mais plana, menos quedas d'água, né? Esses rios são chamados de rios de planície. Os rios planatos são usados muito na geração de energia. Por quê? Porque facilita a instalação de uma usina hidrelétrica. Já os rios de planície, que estão aqui embaixo, eles são muito usados para navegação, porque são mais planos, a pesca e o lazer, tá? Então são dois tipos principais, rios de planaltos e rios de planície. Os rios de planaltos são regiões que costumam cruzar planaltos, regiões mais altas, muito acidentadas, muito cheio de desníveis. E o de planície é uma região mais plana, e cada um tem sua função. O de planaltos, uma geração de energia, que é muito importante também. E os de planície, a pesca, a navegação e o lazer. Então até a próxima, fique com Deus.